Cristóvão Chevalier, você é um poeta carioca, você é jornalista e você tem uma relação muito especial com a poesia de Ferreira Goulart. Você tem o privilégio de ter palavras de Ferreira Goulart no seu segundo livro, No Escuro da Noite em Claro, que saiu recentemente. Então eu queria que você nos contasse um pouco da sua relação com a poesia de Ferreira Goulart e com o próprio poeta. Bom, eu costumo dizer que Ferreira Goulart foi uma das minhas duas portas de entrada na poesia. A outra foi Maria Bethânia e depois oportunamente eu explico como essa porta funcionou. Mas eu estava ali pela sétima série, antiga sétima série, né, que de lá para cá já mudou tanta coisa. Então eu estava na antiga sétima série, isso era começo dos anos 90, quando numa aula de português eu conheci a poesia do Goulart. E eu fiquei tão encantado, né? Foi praticamente uma epifania na minha vida. Eu fiquei tão encantado com aquela poesia que na ocasião eu brinco, né? Se é que isso é razão para brincadeira, mas eu brinco que eu acabei matando o Goulart muito antes do tempo. O Goulart veio a falecer em 2016 e eu falei, nossa, que maravilha, que bom que a gente teve um poeta como ele no Brasil. E a minha professora chamou a minha atenção e falou que teve nada, ele está vivo, ele está aí. Eu falei, nossa, que maravilha, porque a gente só estuda poeta morto, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu voltei para casa, eu morava ali no Jardim Botânico, estudava no Jardim Botânico, era só atravessar a pé o Parque Lage. E cheguei em casa, minha mãe estava em casa, eu virei para ela e fiz a pergunta, o que você tem do Ferreira Goulart? Para minha sorte, ela tinha, como eu disse, isso era começo da década de 90, então ela tinha uma edição da obra do Goulart reunida até aquele momento. Então eu mergulhei, assim, eu fui ler, fui conhecer a obra dele toda, né? E o que aconteceu? Então essas reviravoltas que a vida faz e nos surpreende com isso, justamente no ano que ele morreu morreu em dezembro de 2016, ele me deu, para minha alegria, um texto. Ele leu uma coletânea chamada No Escuro da Noite em Claro, que eu lancei em 2016. A Cláudia Rimsa, viúva do Goulart, me pediu para mostrar a ela os poemas. Eu mostrei, ela ficou encantada com o que leu e levou para ele, que já não escrevia mais nada para ninguém e se dispôs a escrever algumas palavras sobre a minha poesia. Então, assim, eu vejo muito como um ciclo que se fecha, porque o cara que me pegou pela mão e me levou para a poesia é o cara que me abençoa o meu segundo livro, justamente, e pouco tempo depois vem a morrer, né? Então, são essas maluquices da vida, essas reviravoltas da vida que a gente não explica e que também não faz muito sentido querer entendê-las, né? Aqui no Poemúsica, a gente está falando de um tema, tem um tema que permeia todas as conversas e os shows musicais, que tem a ver com a poesia funcionando como letra de canção. Poemas que foram previamente publicados em livros e que depois algum compositor o transformou em letra de canção. E Ferreira Goulart é um dos que ele fazia questão de dizer que havia diferença entre esses departamentos. Inclusive, ele não inclui as canções, as letras de canção, na obra poética quando ele fez letra, né? As poesias que foram musicadas, evidentemente, fazem parte da obra poética. Como você, como poeta, enxerga essa diferença, se é que ela existe? Como é que você sente a questão da poesia
na letra de canção. É um paralelo que eu te proponho fazer. Bom, eu acho que muito se discute no Brasil se letra de música é poesia e vice-versa. Eu tive a oportunidade de expressar um pouco isso quando eu fui convidado para assinar o texto publicado na orelha da edição com a obra reunida do Jorge Salomão. O Jorge Salomão, assim como outros nomes da geração dele, como Antônio Cícero e Arnaldo Antunes, são poetas que primeiro surgiram na música, na década de 80, muito trazidos à tona por causa da música pop. Eles só tiveram a oportunidade de ir para a literatura na década seguinte, nos anos 90. Arnaldo publicou o primeiro livro dele ali no finzinho dos anos 80, mas Cícero e Jorge estreiam em livro ali pelos anos 90. Então eu tive a oportunidade, no texto para a orelha do livro do Jorge, de expressar um pouquinho isso. Eu não tenho essa preocupação assim eu acho muito cansativa essa discussão, sabe? Porque eu acho que são departamentos diferentes, mas o que importa é o resultado, né? É o resultado de um processo, o resultado de um fazer, né? Se o poema aconteceu primeiramente num papel, né? Ou se ele foi provocado por uma melodia, porque quando você bota letra numa melodia, e eu estou tendo experiência com isso agora, é um outro departamento, é quase um processo matemático, né? Você fica com aquela melodia na cabeça e meio que as palavras vão surgindo muito sugeridas por aquela melodia. E claro que a coisa tem que fazer sentido, tem que ter um porquê. Então, assim, eu acho essa discussão, o que importa para mim é o resultado. Então, assim, o resultado, ele te representa, sabe? Você se vê naquele resultado, então aquilo é poesia. Eu penso dessa forma. Eu acho que talvez no Brasil a gente tenha uma peculiaridade, né? Porque se você for pensar lá nos primórdios da poesia, a poesia começou oral. Ela surge na Grécia de forma oral, né? Aí ela tinha o acompanhamento da lira. Por que a questão lírica? Porque a lira é um instrumento musical que acompanhava a performance do poeta, né? O poeta, ele era um cantor, ele era um trovador. Então, e você tinha ainda as figuras dos aedos, que decoravam, aprendiam aqueles poemas, sabiam eles de cor e pulverizavam aquela poesia. Isso num tempo em que as coisas não eram documentadas por escrito ainda, né? Então, talvez a gente tenha essa característica no Brasil, né? É um país com uma poesia forte, é um país com uma musicalidade imensa, e quando essas duas coisas se juntam, nossa, talvez a gente tenha esse cordão umbilical ainda com essa questão clássica, mas que resulta numa coisa extremamente atual, extremamente moderna. Um exemplo disso é o hip hop, por exemplo, né? O que é o rap, né? O significado de rap é rhythm and poetry, ritmo e poesia, né? Então, assim, a gente hoje tem esses concursos, né? Essa garotada, os slams, né? Que vão para os lugares, se encontram e se reúnem e fazem os poemas. Então, assim, eu acho que a gente tem essa questão. A gente é arcaico e moderno ao mesmo tempo, né? A Nélida Pinhon fala muito disso, inclusive. Então, isso é uma coisa nossa. Então, quando eu encosto a cabeça no travesseiro, eu penso se eu vou ter condição de honrar com os compromissos que eu tenho no dia seguinte, se eu vou ter dinheiro para pagar as contas que eu tenho que pagar, sabe? Assim, essa coisa, a letra de música é poesia ou vice-versa, essa discussão já deu. Eu acho que a poesia, ela, como várias outras formas artísticas, como o teatro, como a música, como a performance, como as artes plásticas, ela explica muita coisa que a gente precisa, às vezes a gente não sabe exatamente como entender, mas a gente precisa se reconhecer naquilo. E eu acho que a gente vive, no Brasil que a gente tem hoje diante da gente,
é um país em que as manifestações artísticas elas estão muito massacradas, muito vilipendiadas, muito deixadas para lá, né? E a pandemia, esse tempo todo, esse 1 ano que nós estamos isolados, que nós estamos afastados dos amigos e das pessoas queridas, a gente viu que a gente pode ficar sem ir ao restaurante, a gente pode ficar sem viajar, mas a gente não fica sem cultura, a gente não fica sem identidade. Então, a gente precisa, fosse através das lives, fosse pela telinha do celular, mas, sabe, os museus foram visitados de forma remota, os shows aconteceram de forma remota, o teatro foi do palco, da sala de espetáculo para a casa das pessoas. Então, assim, a gente vive sem um bocado de coisa, mas a gente não vive sem livro, a gente não vive sem arte. Então, eu acho que a poesia, para mim, ela tem uma função, é a minha forma de expressão, é a minha forma de verbalizar a minha indignação, a forma como eu vejo o mundo, mas para as pessoas, né, ela é um alento, pode ser um alento. Existe essa pecha no Brasil de que a poesia é sofisticada demais, é refinada demais, é uma arte para poucos. Eu acho também essa discussão uma bobagem. Eu acho que quem fala isso é porque não conhece de fato a poesia. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tenho a oportunidade de perguntar em palestra, em ocasiões que eu vou à rádio, por exemplo, que você tem esse retorno mais imediato dos ouvintes, né? Eu sempre pergunto, alguém não entendeu o que eu falei? Alguém não entendeu o que eu li? Né? Então, assim, eu acho que a poesia, ela tem, assim, você pode ter uma forma refinada de se expressar sem ser pernóstico. Esse é um barato que eu tenho com a poesia, né? Se você faz uma coisa pernóstica, aí, meu bem, vai fazer outra coisa, vai falar para pouquíssimas pessoas, realmente. A gente já fala para pouca gente, então aí você vai afunilar ainda mais um público quando você tem a oportunidade de fazer, de atrair mais pessoas e de alargar a sua interlocução com esse público.